Desastres aéreos. A reconstituição é baseada em gravações da cabine e relatos de testemunhas. Família nenhuma quer perder um ente querido. Uma filha, um filho. Nenhum de nós imagina que isso vai acontecer com a gente. Lemos sobre esses acidentes horríveis e pensamos, graças a Deus, sabe? Provavelmente isso nunca vai acontecer conosco. As chances estão a nosso favor. Conseguiu? O que você está fazendo? Estou tentando... Em janeiro de 2000, um jato da Air Alaska com 88 passageiros e tripulação foi vítima de uma falha catastrófica que o fez despencar dos céus. Uma chocante cadeia de negligências e erros levaram ao desastre. Quando um mecânico tentou informar a empresa sobre procedimentos de manutenção incorretos, ele foi afastado do trabalho. Essa investigação expõe falhas extremamente preocupantes relativas à manutenção e regulação que afetam as empresas aéreas. Ela mostra como uma série de erros devastadores combinaram-se para provocar um trágico acidente, que pode acontecer outra vez. Não consigo! Air Alaska. Puerto Vallarta, México. Puerto Vallarta é um popular ponto turístico na costa mexicana do Pacífico, um dos vários locais de destino no México servidos pela Alaskan Airlines. Colin Worley foi até lá para comemorar um aniversário em família. Essa viajante de 34 anos era uma entusiasta que falava bem o espanhol e já tinha visitado o México muitas vezes. Colin e os outros turistas que voltavam de Puerto Vallarta acomodaram-se no voo de 3 horas e 45 minutos para São Francisco. Depois dos dias adoráveis e repousantes de suas férias, eles estão com os olhos voltados para o futuro. Colin e seu noivo Monty estavam planejando constituir família no final daquele ano. Os pilotos do voo 261 são muito experientes. Tanto o capitão Ted Thompson quanto o primeiro oficial Bill Tansky têm milhares de horas de voo nos MD-80. Eles conhecem bem o avião. O MD-83 é um avião de uma popular e bem-sucedida família de aviões com motor traseiro que voa a baixa altitude. Lançado originalmente em 1980, mais de 1.100 foram vendidos em todo o mundo. Flaps. Checado, Spoilers. já checado e preparado. Mas em 31 de janeiro de 2000, enquanto preparavam o voo 261 para partir, Thompson e Tansky não faziam ideia de que bem na cauda do avião havia um defeito crucial. Colin Worley e seu noivo Monty planejavam seu casamento. Eles haviam anunciado seu noivado no Natal. E então foi um momento para todos os cumprimentarem. E resolvemos então fazer uma festa para a família. Abe Miller Bush tinha visitado o México com seu noivo Ryan e seus amigos para comemorar seu novo emprego na Microsoft. É difícil descrever que tipo de garota alegre ela era. Todos a achavam uma pessoa muito afável. Uma coisa dela, algo que não dá para avaliar. Jeng e eu já havíamos estado juntos lá várias vezes. E aquela foi a primeira vez que ele foi sem mim.
Jane me ensinou a me divertir. Ele estava sempre pra cima. Ele contava muitas piadas. As pessoas o descreviam como um garotão. Logo depois de decolar, o capitão Thompson e o primeiro oficial Pensky notaram o primeiro sinal de problemas. O estabilizador horizontal do fim da cauda não se movia. Os pilotos fizeram as checagens padrão para tentar liberá-lo. Estabilizador de equilibrador. Normal. Interruptores de circuito. Reajustar. D9, D10, D11, tudo bem. O estabilizador do MD-83 é a superfície horizontal de 13 metros de largura da frente da cauda. É como uma outra asa. Junto com os elevadores da parte traseira da cauda, o estabilizador é usado para ajustar o ângulo do avião durante o voo. O estabilizador não estava se movendo. Thompson e Pensky pensaram que fosse uma falha do motor elétrico que o move para cima e para baixo. Eles acreditavam que poderiam resolver o problema. Não faziam ideia de que corriam um grande perigo. Eles estavam lidando com uma coisa que realmente não sabiam o que era. Não devia ser grande coisa. Se achassem que fosse, eles teriam virado e voltado para o aeroporto mexicano de onde eles tinham vindo. Portanto, é perfeitamente certo tentar resolvê-la. Os pilotos repetidamente tentaram os dois interruptores que operam o estabilizador. O motor principal é ativado tanto pelo interruptor na alavanca de controle, conhecido como interruptor Pickle, quanto pelas alças deslizantes no console central. Os dois estão funcionando? Não. Considere estabilizadores bloqueados. Não use o piloto automático. Checado. O estabilizador bloqueado está empurrando a aeronave para baixo em direção ao solo. A 9.500 metros, os pilotos desligam o piloto automático e fazem o avião voar manualmente. Eles precisam puxar bem forte a coluna de controle para empurrar o nariz do avião para cima. Isso exige um considerável esforço físico dos pilotos. O avião sobe pelos próximos 7 minutos à sua altitude de cruzeiro de 10.000 metros. Enquanto isso, eles contatam o departamento de manutenção de sua empresa aérea para pedir assistência. Manutenção, precisamos saber se alguma falha foi reportada sobre esta aeronave e se há qualquer interruptor que talvez não saibamos, mas possa fazer esses motores funcionarem novamente. Entendido, 261. Eu verifiquei, não há qualquer relato sobre sua aeronave nos últimos 30 dias. Não vimos nada no diário de bordo. Eu uso o exemplo que acredito que qualquer leigo possa entender. Se você tentar dar a partida no seu carro e ele não pegar, você tenta mexer a chave de ignição, e então tenta de novo e tenta de novo. E eu acho que provavelmente a tripulação estava tentando, bom, talvez agora funcione, vamos tentar isso e vamos tentar aquilo. Os pilotos precisam pensar no que irá acontecer quando eles descerem para aterrissar. Como o avião vai se comportar? Será que eles vão conseguir controlá-lo? Mas, vários minutos após terem solicitado a ajuda do pessoal em terra, eles ainda não receberam nenhuma orientação. À medida que o voo 261 se aproxima de Los Angeles pela costa, os problemas a bordo estão a ponto de piorar. Os pilotos no avariado voo 261 da Air Alaska estão voando manualmente a 32.000 pés em um avião que tem um estabilizador bloqueado que está forçando o nariz do avião para baixo. Os pilotos tentam uma outra forma de soltar o estabilizador bloqueado. Eles acionam ambos os motores que o controlam. Isso irá soltá-lo. O que foi isso? Droga! Você conseguiu? O que está fazendo? Ele não responde. Dos 10.000 metros, o voo 261 mergulha durante mais de 1 minuto. Os pilotos lutam para controlá-lo. Ficou pior. Perdeu o controle. Primeiro, eles puxam para trás as colunas de controle para interromper o mergulho. Então, os pilotos empurram o nariz para baixo no mergulho para recuperar o controle. É uma manobra arriscada forçar o mergulho do avião a mais de 500 km por hora. Você precisa soltá-lo.
Os pilotos conseguem vagarosamente ter o controle para que o avião saia do mergulho. Vamos diminuir. High pressure pumps. Tudo bem. Me ajude aqui. Me ajude aqui. Tudo bem. Central Alaska 261. Estamos em um mergulho e eu perdi o controle. Inclinação vertical. Controle de Los Angeles. Alaska 261, repita, senhor. Nós estamos a 8.500 metros. E estamos em mergulho vertical. Não um mergulho ainda, mas perdemos o controle vertical do avião. Me ajude. Quando tivermos a velocidade reduzida, talvez nós fiquemos bem. Manter o nível do voo é difícil. O estabilizador bloqueado continua a empurrar o nariz do avião para baixo. Estamos a 8.000. Pedido... Sim, nós retomamos o controle. Não conseguimos. Certo. Tudo bem. Para contrabalançar a força para baixo do estabilizador, os pilotos utilizam os elevadores, painéis móveis na parte traseira da cauda, ligados por cabos à coluna de controle. Os pilotos empurram com toda a força. O destino do avião depende da força de seus braços. Na cabine, os passageiros assustados tentam se recuperar do terrível mergulho. Eles não têm ideia do que irá acontecer em seguida. As lembranças das férias são substituídas pelo medo de morrer. Dean era uma dessas pessoas que conversa com qualquer um que esteja perto dele. Eu tenho certeza absoluta de que ele estava conversando com a pessoa ao seu lado no avião. Tenho certeza de que eles estavam em contato. Colleen era bem diferente de meus outros filhos e ela adorava viajar. Ela era uma garota linda. Ela tinha 25 anos. E era como se ela tivesse seu próprio foguete. Ela era assim, gostava de viajar. Na cabine de voo, os pilotos lutavam para controlar a velocidade do avião para que pudessem aterrissar. Eles têm o controle do avião, eles conseguiram estabilizá-lo e agora eles estão em uma situação em que irão decidir apropriadamente partir para uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Los Angeles. Desliga os freios de velocidade. Não, deixe como está. Parece que estão ajudando. Ele quer mesmo se inclinar para baixo. É isso. Não mexa com isso. Eu concordo. Com o avião temporariamente sob controle, os pilotos tomam a decisão fatal de tentar verificar o que está errado. Eles precisam de um espaço livre ao redor da aeronave para o caso de perderem o controle novamente. Então contatam o controle de tráfego aéreo. Alaska 261, diga suas condições. 261, estamos a 8.000 metros, mais ou menos estabilizados. Estamos reduzindo a velocidade e vamos verificar o que está dando errado. Podem nos dar um espaço na altitude entre 7 e 8.000? Alaska 261 mantém o voo na altitude de 200 até nível de voo 250. Os pilotos agora têm espaço aéreo acima e abaixo do avião. Eles tentarão resolver seu próximo movimento. Você tem o avião. Deixa eu tentar. Tá bom. Está difícil? Eu não sei, a minha adrenalina estava. Foi realmente difícil por uns instantes. O que quer que tenhamos feito não é bom. Não vamos fazer de O novo. nariz está todo para baixo. Acha que está pior do que estava antes? A situação está bem pior. Os pilotos sabiam que isso não era um simples problema elétrico. Depois do que passaram, eles perceberam que o estabilizador estava agora bloqueado. Acho que está para parar. Parar completamente. Eu estou pensando se pode ficar pior. Mas provavelmente pode. Vamos reduzir. Vamos baixar para 200 nós e ver o que acontece.
O problema está pior do que antes. Sem terem certeza de como o avião irá reagir se eles tentarem reduzir a velocidade, os pilotos precisam empurrar os elevadores para manter o nível do voo. O capitão Thompson tenta novamente conseguir ajuda da manutenção. Manutenção, 261, está ouvindo? Sim, 261, aqui é a manutenção. Certo. Usamos ambos o pickle switch e o puxador e o nariz está completamente para baixo. Foi totalmente para baixo? E agora estamos em um aperto e estamos aguentando. Estamos pior do que estávamos antes. Está com o nariz totalmente para baixo e não consegue equilibrá-lo para cima, certo? Afirmativo. Fomos com o nariz para baixo e estou com receio de tentar ir para uma outra direção. Certo, fica a seu critério. Se quiser tentar, tudo bem. Se não, tudo bem também. Esperamos você no portão. Ainda que seja tão importante ter esse contato com o pessoal de terra, com os manuais de manutenção e a experiência em terra e a possibilidade de ligar para o fabricante, isso não vai lhe dar a resposta mágica. A tripulação já tinha tentado todas as coisas lógicas em que pudessem pensar. A manutenção, sem dúvida, não se deu conta da gravidade da situação. E essa foi a última vez que a tripulação falou com eles. Agora, ninguém pode ajudar os pilotos em sua luta com o estabilizador bloqueado. Sempre profissionais, entretanto, eles tentam acalmar os passageiros. Pessoal, estamos com um problema de controle de voo que estamos tentando resolver. Lá está Los Angeles à direita, que é para onde estamos tentando ir. Estamos muito ocupados aqui resolvendo a situação e eu não acredito que haja qualquer grande problema, pois temos alguns dos subsistemas operando. Mas iremos para o aeroporto de Los Angeles e acho que ficaremos parados lá por uns 20 ou 30 minutos. Na verdade, eles nunca iriam chegar a Los Angeles. Mas aquele é apenas o começo de uma história real de horror ainda a se desenrolar. Depois do terrível mergulho de quase 3.000 metros, o voo 261 da Alaska Airlines está agora nivelado. LA, Alaska 261, estamos com vocês. A 7.500, temos um estabilizador bloqueado. Estamos mantendo a altitude com dificuldades. Mas podemos manter a altitude e a nossa intenção é aterrissar em Los Angeles. Os pilotos pedem que seja traçada uma rota sobre o Oceano Pacífico fora do aeroporto. Controle de Los Angeles. Centro, Alaska, 261. Eu preciso descer mais ou menos 10. Altere minha configuração para ter certeza de que eu possa controlar o jato. E eu gostaria de fazer isso aqui, sobre a Bahia. Se o pior vir a acontecer, os pilotos não querem matar pessoas no solo e nem no avião. Há muitas vidas salvas. As pessoas não têm noção do fato de essa tripulação ter dito vamos sair daqui e ficar sobre a água até que tenhamos tudo completamente sob controle. À medida que manobravam sobre o oceano, a tripulação pediu novamente ao controle que mantivesse livre o espaço ao redor do avião. Alaska 261 voando a 280, descendo e mantendo a 5.800 metros. 280 e 17 a 8.000, Alaska 261. Precisamos de uma altitude bloqueada. Alaska 261, entendido. Preciso de tudo guardado e todos com cintos. Os pilotos se concentraram em dirigir o avião, apesar de não saberem o que iria acontecer. Cessando o voo agora. O que você acha? Está querendo baixar ainda mais. Certo, tente mais potência. Estou a 250 nós. Difícil? Não, está bastante estável no momento. Precisamos descer a 180. Os pilotos estão tentando fazer a aeronave reduzir sua velocidade para a velocidade de aterrissagem sem perder o controle. Mas à medida que chegam vagarosamente até uma solução, cada movimento que fazem pode resultar em consequências fatais. A única esperança para os passageiros é que a habilidade e a experiência do piloto possam levar o avião até o aeroporto de Los Angeles. Está no stop agora, no stop. Bem, não de acordo com isso. Uma vez que cada novo esforço falha, a tripulação se pergunta se o estabilizador não está danificado. O equilíbrio poderia ser... Então pode ser que alguma coisa tenha estourado lá atrás. Poderia ser um dano mecânico.
Acho que, se for controlável, devíamos tentar aterrissar. Você acha? Tá. Para Los Angeles. Mas no momento em que se preparavam para aterrissar em Los Angeles, alguma coisa aconteceu na cauda do avião. Você sentiu isso? Senti. Me dá uma. Que droga! Droga! O avião mergulha direto para baixo a 6.000 metros. Não consigo! Para evitar colisões, o controle de Los Angeles havia alertado os pilotos dos aviões próximos que o voo Alaska 261 estava em dificuldades. Esses pilotos agora se reportam à torre. Aquele avião acaba de começar um grande mergulho. Sim, senhor. Ele está completamente de nariz para baixo, descendo rapidamente. Totalmente fora de controle. O avião está de cabeça para baixo, senhor. Sim, é verdade. Os pilotos têm dificuldade em chegar até os controles. O avião está completamente virado, mas eles acreditam. Eles devem acreditar que podem tirar o avião do mergulho. Mayday! Empurre, gire! Empurre, gire! Empurre! Droga, droga! Empurre! Empurre o lado azul para cima! Vai! Eles tentaram dirigir o avião, mesmo de ponta-cabeça, e em nenhum momento eles deixaram de acreditar que poderiam encontrar uma maneira de controlar o avião. Empurre! Estou empurrando! Vamos com o leme de direção! Eu não consigo alcançá-lo! O leme direito! O leme direito! O avião estava sendo jogado de um lado para o outro. Ele ficou de cabeça para baixo. Ele estava virando. As pessoas estavam sendo jogadas contra as paredes do avião, caindo de seus assentos. E a voz do gravador da cabine do piloto gritando... os inacreditáveis e horríveis últimos minutos de suas vidas. Estamos voando! Estamos voando! Diga a eles o que estamos fazendo! Diga o que estamos fazendo! Que inferno! Estamos de cabeça para baixo e estamos voando! E foi uma virada tão violenta que os pilotos ficaram pendurados pelas correias em seus ombros. Os passageiros não têm correias nos ombros. É o fim! Ele acaba de atingir a água. Sim, senhor, ele atingiu a água, ele afundou. Depois de um aterrorizante mergulho de 60 segundos, o voo 261 atingiu as águas do Oceano Pacífico a quase 400 km por hora. Os helicópteros de resgate logo chegaram ao local do acidente, mas não havia sobreviventes. O avião havia se arrebentado no impacto. 88 passageiros e tripulação, incluindo 3 crianças pequenas, morreram instantaneamente. Fred Miller perdeu sua filha Abby e o marido dela, Ryan. Essas pessoas sofreram enquanto caíam. Essa não é uma boa maneira de morrer. Uma testemunha disse que às vezes ele girava, quase como um peão. E que ele não para de pensar que alguém com uma vida para viver estava lá, morrendo. Ele disse que essa é uma das lembranças mais horríveis que ele vai ter. Susan da Silva perdeu seu marido, Dean. Eu sei que eles passaram por uma experiência horrível, horrível. Foi um fim violento que aquelas pessoas sofreram. Não havia corpos intactos ou quase intactos. E eles ficaram conscientes por um bom tempo antes que tudo se despedaçasse. Colin Worley morreu com seu noivo, Monty. Como mãe, você
continue esperando que seu filho volte para casa. E Colin viajou tanto em sua vida. Foi estranho não vê-la entrando porta adentro. Todo esse tempo, você fica pensando... Alguma coisa provocou isso, fez isso acontecer. E eu quero descobrir quem é o responsável por isso. A investigação sobre o voo 261 da Air Alaska começou a tomar pulso, mas os destroços estavam a mais de 30 metros de profundidade. Assim, oficiais da Secretaria Nacional de Segurança no Transporte chamaram os submersíveis da Marinha para retirar o avião do fundo do mar. Montamos uma base de operações e tínhamos o veículo operado à distância com um sonar escaneador lateral que eles utilizavam para mapear o campo dos destroços a fim de terem uma noção do quão espalhados estavam os destroços. Sede da NTSB, Washington. Na sede da Secretaria Nacional de Segurança no Transporte em Washington, a principal preocupação dos investigadores era descobrir o que havia derrubado o avião. As primeiras pistas vieram com as caixas pretas. LA, Alaska 261, estamos com vocês. A 7.500. Temos um estabilizador bloqueado. Estamos mantendo altitude com dificuldades. Imediatamente suspeitamos de algum problema na cauda do avião, que é onde ficam os controles. Algo estava errado lá atrás e essa era a peça-chave dos destroços a se procurar. O MD-83 que caiu era uma versão revista do DC-9 da Douglas Corporation, que era um avião extremamente popular. Mais de 2.000 foram entregues a empresas aéreas do mundo todo. Os motores estavam na parte traseira do avião e a característica cauda em forma de T era um elemento essencial do projeto. Em uma grande aeronave com turbinas a jato, um dos elementos brilhantes do projeto é que, uma vez que você vai carregar passageiros e carga, você vai tentar carregar essa aeronave menos pesada no nariz e na cauda. Para fazer isso, você, na realidade, precisa ter aquele estabilizador se movimentando. Mas os que são mais difíceis de manobrar são os aviões com cauda em forma de T, onde você tem o estabilizador vertical e o horizontal colocados no topo. E nós chamamos isso de estabilizador de equilíbrio. E esse é o elemento essencial que torna essas aeronaves tão convenientes. No MD-83, um macaco de parafuso motorizado que fica na cauda movimenta o estabilizador para cima e para baixo. Conforme o estabilizador se move para cima, o nariz da aeronave se move para baixo. Conforme o estabilizador se move para baixo, o nariz da aeronave se move para cima. Mas que papel teve o macaco de parafuso de mais de 70 centímetros na perda do voo 261? Os investigadores estavam ansiosos para examiná-lo tão logo ele fosse recuperado do leito do mar. O macaco de parafuso não estava unido à porca que o prende, estava sozinho. E a porca foi encontrada em uma outra parte, a poucos centímetros de onde estava o macaco de parafuso. Ter um parafuso separado de uma porca com várias espirais compactas nos surpreendeu. Em segundo lugar, notamos que havia um pedaço de Haas enrolado no macaco de parafuso e... todas as espirais que você pode ver aqui, essas estrias, tinham sido destruídas e as remanescentes foram encontradas enroladas no macaco de parafuso. Uma vez que as espirais tinham sido destruídas, a porca do macaco de parafuso não podia mais girar. Os pilotos não poderiam ter sabido da natureza do verdadeiro problema. A tripulação se confrontava com uma situação que nunca havia ocorrido antes. Não há qualquer procedimento a respeito de um macaco de parafuso com defeito nos manuais de consulta rápida que eles têm à disposição. Não há treinamento para isso. Quando o macaco de parafuso emperrou, os pilotos não conseguiram ajustar o estabilizador. Percebemos que isso ocorrera pelo fato das espirais da rosca terem se desgastado. E era muito difícil que aquele macaco de parafusos virasse sob a força do motor elétrico. Isso deu à tripulação uma indicação de que havia um problema. A tripulação sabia que havia um problema com a cauda do avião, mas não tinha ideia do que fosse. 2 motores controlavam o macaco de parafuso e eles tentaram cada vez um. Mas as tentativas do piloto de soltar o estabilizador bloqueado piorou a situação. Estamos a 8.000. Pedido. Sim, retomamos o controle. Não conseguimos. Eles erraram quando
quiseram tentar usar ambos os motores e equilibradores, o alternativo e o principal, ao mesmo tempo. Quando os pilotos ligaram os dois motores elétricos, o macaco de parafuso se moveu, mas as espirais já tinham se desgastado e o macaco de parafuso estava agora preso apenas por uma porca retentora. Desse ponto em diante, o avião estava condenado. Aquela porca na extremidade não foi projetada para aguentar as cargas geradas aerodinamicamente pela aeronave. Vamos diminuir. High pressure pump. Certo. Agora sabemos a luz esclarecedora dos fatos. Agora, quando analisamos a situação à distância e olhamos para trás, podemos ver que essa tripulação ou qualquer outra não deveria ficar mexendo no equilibrador tentando fazê-lo funcionar repetidas vezes. A porca retentora ficava cada vez mais fraca. E então, finalmente, com a carga batendo na rosca, a rosca acabou se rompendo. Você sentiu isso? Senti os flaps. O macaco de parafuso se soltou completamente da porca restante, permitindo que o estabilizador horizontal se movimentasse além de seus limites aerodinâmicos. Isso é uma droga! Mas que droga! O estabilizador forçou o avião para baixo e agora, totalmente fora de controle, ele virava completamente em seu mergulho final. Tente com o leme de direção! Não consigo alcançá-lo! Essa tripulação estava trabalhando para salvar o avião até ele chegar à água. Quer dizer que eles não desistiram durante todo o tempo em que desceram. É o fim! Ficou claro para os investigadores que a falha do macaco de parafuso era a única explicação para a desordenada rota de voo do avião e o mergulho final. Mas por que isso teria acontecido? Por que o macaco teria falhado? Sede da NTSB, Washington. Os investigadores começaram a avaliar cada vez mais a questão do defeito do macaco de parafuso do voo 261 da Alaska Airlines. O que fez com que ele falhasse? Não havia lubrificação ou graxa visível na área de trabalho do parafuso. Isso era surpreendente e estranho. A descoberta da falta de graxa no macaco de parafuso alarmou os investigadores. Eles alertaram a Administração Federal de Aviação, que ordenou uma verificação imediata em todos os MD-80 nos Estados Unidos. A descoberta foi chocante. Na Alaska Airlines, em 6 dos 34 aviões de sua frota, a câmara do macaco de parafuso precisava ser substituída depois de não ter sido aprovada nas novas inspeções. A falta de graxa é culpada. A falta de graxa ou a graxa inadequada é a única coisa que pode dar aquele nível de desgaste. Uma simples falta de graxa levou ao defeito do macaco de parafuso e à perda de 88 vidas. Mas por que isso acontece na Alaska Airlines? A atenção dos investigadores é agora direcionada para o programa de manutenção da empresa. E o que veio à tona foi profundamente preocupante. Nós entrevistamos todos os mecânicos que trabalharam com essas aeronaves. Sabíamos que eles haviam falsificado registros ou não efetuado o trabalho que lhes competia fazer. Os mecânicos da Alaska reclamaram que eram pressionados para manter os aviões no ar ou que suas recomendações eram postas de lado pelos supervisores. Alguns alegaram que registros haviam sido alterados para constar como feito um trabalho não executado. A Alaska tem sido há bastante tempo uma das mais bem-sucedidas empresas aéreas dos Estados Unidos. Mas no início dos anos 90, o declínio da economia começou a afetar duramente a empresa. Sua resposta foi cortar custos para recuperar sua posição. A Alaska Airlines começou a fazer seus aviões voarem com mais intensidade. Isso aumentou tremendamente a média diária de uso de sua frota.
Manter os aviões no ar para ganhar dinheiro colocou os esquemas de manutenção sob pressão. John Liotine era mecânico-chefe dos serviços de manutenção na Alaska Airlines em Oakland, onde trabalhava há 8 anos. Liotine percebeu que as novas pressões na manutenção colocavam em risco a vida dos passageiros, e ele pagaria caro por expressar tais preocupações. Nós usamos um ator para mostrar suas experiências, baseados em seu testemunho juramentado à NTSB. Liotine afirmava que os aviões estavam sendo despachados de volta ao serviço muito rapidamente. Às vezes, em vez de esperar por uma peça de reposição ou pelo conserto, os supervisores consideravam os aviões como aptos para serviço, livres para carregar passageiros pelos ares. Em outubro de 98, mais de 15 meses antes do acidente, John Liotine ficou tão preocupado que fez uma coisa que mudaria sua vida para sempre. Ele expôs a Alaska Airlines à Administração Federal de Aviação Americana, alegando irregularidades nos procedimentos de manutenção. Havia muito poucas vozes no Alasca que se preocupavam com a manutenção. Deveria ter havido mais. Deveria ter havido pessoas escutando: John Liotine é para mim um herói. Em dezembro de 99, mais de um ano antes do acidente, a FAA e agentes do Departamento de Transporte haviam lançado uma operação contra a Alaska Airlines. O caso foi entregue aos procuradores federais e o FBI invadiu as instalações de manutenção do Alasca e recolheu milhares de registros. A operação foi o início de uma investigação do grande júri federal que levaria 3 anos. Nenhuma acusação criminal foi feita contra a empresa. Os funcionários da Alaska Airlines negaram que qualquer avião sem segurança tivesse sido colocado em serviço ou em algum momento vidas de passageiros estivessem em perigo. Entretanto, as investigações revelaram centenas de infrações das leis federais. A Alaska Airlines foi multada. A FAA insistiu em mudanças nos procedimentos de manutenção e segurança da empresa. A FAA também suspendeu 2 supervisores por falsificarem registros. Como outros que fazem alertas desse tipo, John Liotine pagaria um alto preço por seus esforços em salvar vidas. A Alaska Airlines o colocou em licença remunerada, o que lhe custou milhares de dólares em horas extras. E então, em janeiro de 2000, John Liotine viu o maior de seus pesadelos se tornar realidade. O tipo de acidente que ele havia tentado evitar, entrando em contato com as autoridades federais, acontecia agora ao largo da costa da Califórnia. Depois do acidente do voo 261, o mecânico John Liotine se voltou aos seus próprios arquivos de trabalho. Surpreendentemente, ele descobriu que possuía um vínculo direto com a aeronave acidentada. Mais de 2 anos antes, na última verificação do avião, ele tinha mandado que o macaco de parafuso desse mesmo avião fosse substituído. Ele então deixou o seu turno. Quando os investigadores examinaram os registros, eles descobriram que a recomendação de Liotine não tinha sido levada em conta pelo turno seguinte, e o avião havia sido colocado de volta em serviço. A próxima inspeção seria apenas 2 anos e meio depois. Mas o tempo passa. 2 meses antes da vistoria vencer, o voo 261 caiu. A Alaska Airlines chamou Liotine de influência negativa. Mais tarde, ele processou a empresa judicialmente. A Alaska fez um acordo, mas Liotine não poderia mais trabalhar no que ele adorava.
Eu recebo ligações quase toda semana de alguém dizendo, será que devo denunciar? E sempre digo, saiba que precisa estar preparado para encontrar um outro trabalho, porque nunca mais irá trabalhar nessa indústria ou para o governo. Na maioria dos casos, é quase impossível ser um denunciante e sobreviver em sua carreira. À medida que os investigadores continuavam seu trabalho no caso do voo 261, eles fizeram uma outra descoberta preocupante sobre a ânsia em cortar custos na Alaska Airlines. Para manter os aviões voando mais intensamente, a Alaska havia aumentado, e muito, os intervalos entre as manutenções. Isso era significativo, porque quando um avião é projetado, cada uma das peças possui um cronograma, estabelecendo quando deve ser verificada e quando deve ser reposta. Você deve fazer uma inspeção a cada tantas horas. E isso é diferente para cada uma das peças do avião. Algumas coisas você deve verificar após cada voo. Outras devem ser inspecionadas a cada 2 ou 3 dias. Por volta de 96, a Alaska Airlines ampliou os intervalos para a lubrificação do macaco de parafuso em 400%. Agora havia mais de 2.500 horas entre cada verificação. Os intervalos prolongados entre as manutenções iriam se mostrar fatais para o voo 261. Se você tivesse 600 horas entre pontos de inspeção e pontos de lubrificação, não haveria a possibilidade de chegarmos a uma situação de metal em atrito com o metal. Mas se você aumenta isso para 2.000 ou 2.500 horas, então o que você faz é consumir esses estágios de proteção, essas barreiras que nós temos em direção a uma falha catastrófica. Washington. Em seu relatório final sobre o voo 261, a NTSB concluiu que os intervalos mais distantes estabelecidos pela Alaska Airlines para a manutenção do macaco de parafuso em seus MD-80 contribuíram significativamente para o acidente. Com as empresas fazendo qualquer coisa para economizar um centavo, manutenção e segurança ficaram em último plano. E uma das coisas chocantes a respeito da Alaska é que foi permitido aumentar os intervalos das inspeções. É muito chocante porque essa é a única maneira de termos segurança. O aumento dos intervalos de manutenção significava que a falta de graxa no macaco não fora descoberta antes do acidente. Mas agora os investigadores se perguntavam se a falha na câmara do macaco de parafuso revelava uma falha básica no projeto do avião. Eles descobriram que o MD-80 violara uma das regras fundamentais do projeto de aeronaves. Não era a prova de defeitos. A filosofia do projeto que tornou a aviação tão segura é que nós nunca, em hipótese alguma, deveríamos estar em uma situação em que um defeito catastrófico de algum componente da aeronave nos faça perdê-la. Não havia substituto para o macaco de parafuso e sua rosca. Os engenheiros nunca visionaram uma situação no MD-80 onde o macaco de parafuso poderia falhar. Com inspeções a cada 600 horas de voo e substituições a cada 2.000 horas, os projetistas não colocaram um sistema de substituição redundante. Foi absolutamente risível que eles tenham dito que fosse um sistema redundante. Há um parafuso e uma porca. Isso é tudo o que existe e isso não é redundante. O MD-80 continua a voar no mundo todo, apesar da revelação dessa falha de projeto potencialmente perigosa. A câmara do macaco de parafuso não foi reprojetada. Os intervalos de inspeção foram diminuídos, mas as empresas aéreas ainda dependem de manutenção apropriada para evitar que o mesmo acidente ocorra novamente. Em seu relatório final, a Secretaria Nacional de Segurança no Transporte concluiu que o acidente com o voo 261 ocorreu devido à falta de lubrificação adequada e à ampliação dos intervalos entre as manutenções. Somadas ao projeto do macaco de parafuso, essas falhas levaram a um acidente totalmente evitável e à perda de 88 vidas. Três anos depois do acidente do voo 261, parentes e amigos dos mortos dedicaram a eles um memorial permanente em Pauanani, próximo ao local do desastre. Karen Stokes? Eu acho que a melhor coisa e a única coisa em nossa infinita incapacidade de compensar aqueles que perderam suas vidas
É dizer uma coisa que pudemos dizer em vários outros acidentes a outras famílias enlutadas. Nós dissemos, essas mortes não foram em vão. Nós não vamos deixar que tenham sido em vão. Cada uma dessas vidas irá contar para que possamos assegurar que 3, 4, 5 ou 10 outras pessoas não morram. Carol Carlson. Colleen era diferente. Ela era empreendedora. E não há ninguém como ela em nossa família. E eu não sei o que podemos fazer, senão lembrar de Colleen e agora viver nossas vidas um pouquinho melhor por ela. Sabe, quando eu estava crescendo, nós não tínhamos cinto de segurança. Não havia cinto de segurança nos carros. E hoje sabemos que precisamos usar cintos de segurança. Nós não sabíamos tanto a respeito de fumar e hoje sabemos que não podemos fumar. Há muitas coisas a aprender a respeito da segurança dos aviões. Ryan Bushy. Nenhum de nós é mais o mesmo. É como caminhar no meio de uma gigantesca tempestade. Onda após onda se formando e chegando e não para nunca. A dor da perda de um filho é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Esse avião caiu por negligência. E essa é uma maneira horrível de se perder alguém. Maneira cruel de morrer. Para uma empresa aérea, sabe, ganhar mais dinheiro.